todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu tô de volta e hoje eu vim falar sobre performance no Flutter. A gente vai falar de 3 probleminhas que eu vejo muita gente fazendo que são bem simples de ser corrigidos. Se a gente não se atenta pra isso, acontece do app ficar todo meio bugadinho, sabe? Quando a gente vai scrollando, a gente vê ele dar uma puladinha, ou então quando a gente vê uma animação, a gente vê ela vindo aqui e de repente ela pula pra cá. Isso é quando tem skip de frames, que é quando a gente pula frames durante uma animação, que o app tá preocupado com outra coisa e de repente deixa a UI de lado. E aí acontece esses pulos, essas bugadinhas. Então, para a gente evitar que isso aconteça, a gente vai falar sobre esses 3 problemas bem comuns que podem resolver boa parte dos problemas de performance. E eu vou trazer exemplos de todos esses probleminhas, o que fazer e o que não fazer. Então, fica até o final do vídeo se você não quer cometer esses erros. E se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e deixar seu like nesse vídeo, me ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. O primeiro grande erro que eu vejo muita gente cometendo é fazer funções que retornam widgets ao invés de criar novos widgets, para pegar e separar parte do código de um widget. Como assim? Pensa aquele widget, que ele é gigante e a gente quer separar em partes para não ficar tão bagunçado aquele código, ou então aquela parte daquele widget que a gente pensa que vai reutilizar em algum outro lugar. Por exemplo, um botão especial lá que a gente fez e a gente vai usar ele em mais de uma tela. É interessante separar esse código, mas muita gente separa ele em um método ao invés de criar um novo widget. E eu já vou mostrar por que isso é problemático. Vamos lá para o código para ver. Aqui eu criei um exemplo de como que uma pessoa faria isso, como que ela criaria o método. Então, para não ter que ficar passando parâmetro para um outro widget e tudo isso, para simplificar o código, muita gente vem e cria um método para aquela parte do código e deixa dentro do widget pai mesmo. Então, aqui, por exemplo, o botão de curtir, eu criei um método e eu não preciso passar para ele, por exemplo, parâmetro de cor, por exemplo, a cor do botão. Esse parâmetro aqui tá no pai e eu precisaria passar pro widget se eu criasse um widget separado. Então, criando o método fica bem mais simples, mais enxuto, né? Mas, por que isso é problemático? Eu tenho aqui outros 2 widgets, o widget pesado 1 e o widget pesado 2. Esses 2 widgets eu criei shimers, que são aqueles negocinhos que fica trocando de cor. Então, ele é mais pesadinho. Qual que é o problema? Eu vou pôr aqui breakpoints para mostrar que quando eu tenho métodos separados e eu troco o estado de uma das partes, por exemplo, eu dou set state se a pessoa clicou no curtido. Então, se eu dei um set state só nessa parte aqui, botão de curtir, então eu só quero que quando ela curta, que mude o ícone. Por exemplo, aqui, deixa eu mostrar. Ela curtiu, eu quero que mude esse ícone. Então, quando eu apertar aqui, ela deveria só rebuildar essa parte do ícone, certo? Não deveria fazer mais nada com os outros widgets. Só essa curtidinha que deveria mudar. Então, eu vou clicar e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu cliquei e ao invés dele só mudar o ícone, ele foi rebuildar os outros widgets pesados. Então, aí que mora o problema. Ele trocou o ícone aqui, tá vendo? Mas, qual que é o problema maior? Ele rebuildou os outros 2 também, que são mais pesados. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se a gente criar um widget separado para esse botão de curtir, isso não vai acontecer, e eu já vou mostrar. Então, a gente arranca isso aqui daqui, e a gente pega esse código aqui e transfere para um widget. E aí eu vou passar por parâmetro essa cor do botão. Digamos que nessa situação eu uso essa cor em outros lugares. Nesse caso eu poderia ter a cor só aqui dentro. Mas só para deixar claro que a gente vai estar passando coisas por parâmetro. Então eu vou fazer o exemplo mais completo possível aqui. Aí eu vou pegar esse widget e vou usar no mesmo lugar que eu tinha a função, que é aqui.
Ops, aqui. Beleza, troquei por widget. Agora não é mais um método. Então, a gente vai ver o que vai acontecer com os outros widgets. Agora eu vou apertar na curtidinha. Tá vendo que agora ele não vai mais rebuildar os outros widgets? Ele não tá mais caindo nesse breakpoint. Ele tá só rebuildando o ícone. Ele tá só mudando o ícone. Olha que legal, não vai estar rebuildando os outros widgets pesados. Ou seja, não vai ter aquele trabalho extra de rebuildar tudo de novo, porque um negocinho na tela mudou. Então, quando a gente cria widgets diferentes, a gente gera uma performance muito melhor pro nosso aplicativo, em vez de usar os métodos, Então, essa é a primeira grande coisa que eu vejo as pessoas cometendo esses erros e prejudicando a performance do app inteiro. Então, sempre que você vê uma animação meio travadinha, um scroll meio travadinho, já desconfia que pode ter esse tipo de coisa no meio. Beleza? Outro erro que eu vejo muita gente cometendo, e eu mesma sou culpada, porque eu já cometi várias vezes, é criar stateless widgets sem ser constantes. E por que isso é um problema? Porque o Flutter, do jeito que ele funciona, ele pega o widget constante e armazena, quando executa lá, ele armazena num espacinho da memória. E daí o que acontece? Quando a gente vai usar aquele mesmo widget em outro lugar, passando os mesmos parâmetros para ele não precisa recriar aquele widget de novo. Ele já tem o widget lá guardado na memória. Então, ele vai reutilizar aquele widget, ou seja, ele não tem que reprocessar todo o negócio de novo. Ele só reutiliza. Isso ajuda muito na performance. E o legal é que quando a gente cria um objeto assim constante, ele é criado e armazenado lá na memória no momento que compila o app. E não é nem no momento quando está executando, no momento de tempo de execução lá que o usuário está interagindo com o app. Então, isso acelera demais o processo, porque ele não tem que concorrer com a criação dos outros widgets. Aqueles widgets já estão lá formados. Por exemplo, se a gente tem um sized box e a gente passa lá uma altura de 15 para aquele sized box, e se ele é constante, se a gente for usar um sized box de 15 constante também em outro lugar, ele não vai recriar aquele sized box. Ele já criou no tempo de compilação do aplicativo, no tempo que a gente gerou o aplicativo. E não quando a gente tá abrindo ele ali, mexendo nele. Entendeu? Então, olha que maravilhoso. A gente deixa de ter que buildar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele já é tudo compilado no momento que cria o aplicativo. Então, quando a gente usa o const, a gente tá usando esse benefício do Flutter. A gente builda todas as coisas antes mesmo de executar o aplicativo. Vamos ver lá no exemplo para ficar mais claro? Bem, aqui eu tenho um widget que eu criei, meu stateless widget. Esse aqui é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Por quê? Em vez de ter o const aqui, a pessoa tira o const, recebe um parâmetro, por exemplo, o aniversário, e aí ela vai definir a idade da pessoa baseado naquele aniversário. Então, ele faz uma lógica aqui no construtor para ter idade e usar a idade na tela. Para dizer que a pessoa tem tanto de idade. Aí, qual que é o problema? Toda vez que a gente usar esse widget, por exemplo, eu posso usar aqui na minha homepage. Vou colocar ele aqui. Aí, eu passo aniversário. Passo uma data qualquer. Vou colocar now, por exemplo. Só um exemplo, tá bom? Não nasci agora. Mas eu coloquei ele aqui. Beleza. Vai acontecer o mesmo problema que acontecia com esses métodos. Toda vez que passar pelo método build, toda vez que for chamado o build dessa página, dessa homepage aqui, ele vai rebuildar aquele objeto. E daí, quando ele for rebuildar, como ele não é constante, ele vai passar de novo por esse construtor e fazer o cálculo dessa idade de novo. Então, toda vez que bater no build do pai, do homepage, ele vai entrar dentro desse widget
e vai recalcular a idade. Então, pensa, ele vai ficar reprocessando isso o tempo inteiro, toda vez que for chamado o método build. E o método build é chamado muitas vezes, por vários motivos. Então, isso é muito problemático. Isso é bem problemático. Aí, beleza, o que a gente faria para resolver isso? O que a gente pode fazer? Você pode pensar, não, então não vamos colocar a idade para ser setada aqui no construtor. Vamos colocar a idade para ser calculada no método build. É uma ideia, né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Criar a idade dentro do build. Eu criei esse outro widget para mostrar isso. Então, ainda é um stateless widget. A gente tá ainda recebendo a data de aniversário e calculando a idade dentro do build. Só que isso também é um problema. Porque quando a gente coloca dentro do build uma coisa, toda vez que acontecer uma mudança de estado, ela vai chamar o método build e vai recalcular isso. Então, que nem eu falei, o método build ele é chamado por inúmeros motivos, sempre que muda o estado. Então, às vezes, alguma coisa aqui dentro do teu widget agora só tem um texto, coisa simples. Mas se você tiver outras coisas também que mudam o estado, ele vai recalcular, ele vai refazer tudo isso. Então, qual que seria a solução melhor para esse caso, para não ficar recalculando o tempo inteiro? A gente cria um stateful widget e a gente faz o cálculo no init state. A gente cria uma variável aqui, pode ser late. E já no init state, a gente já processa essa lógica. Então, isso resolve tudo. Agora você pode pensar, tá, mas e se mudar o aniversário? Pode mudar a data de aniversário por algum motivo. Não consigo pensar nesse caso no motivo porque mudaria o aniversário de alguém, né? Mas digamos que fosse alguma coisa que mudasse parâmetro e o aniversário mudaria aqui nesse exemplo. Então, nesse exemplo que a gente mudasse o parâmetro de aniversário do widget, a gente pode chamar no did update widget. Aí a gente faz uma comparação, a gente vê se o widget antigo, o aniversário no widget antigo é diferente do aniversário novo. Aí a gente faz isso de novo. E claro, esqueci do set state. Mesma coisa aqui. É assim que a gente gerenciaria melhor essa situação. A gente cria um stateful widget, a gente processa essa lógica no init state, que é logo que o aplicativo, que esse widget é criado, a gente passa pelo init state. E depois, caso mude o aniversário, a gente faz de novo essa lógica aqui. Nesse caso, eu não faria essa parte aqui, justamente porque o aniversário não vai mudar da pessoa. Mas se fosse algum outro parâmetro, alguma outra situação que o parâmetro mudasse constantemente, aí eu faria no did update widget. Mas nesse caso eu vou deixar sem, porque uma pessoa nasceu num dia, ela não vai mudar o aniversário dela. Mas deu pra ter uma ideia. Caso o parâmetro seja atualizado, você pode usar o did update widget. Aí você pode pensar, mas stateful widget não é performático, ele tem quanto código, tanta coisa. Aí que tá, ele parece gigante, é a mesma ideia do stateless. Você pensa, vou criar um método porque é menor, porque parece mais performático, mas na verdade o método não é mais performático. O mais performático é o stateless. E o stateful, ele é muito performático, ele não é um problema. O problema é quando as pessoas utilizam ele errado. Quando colocam coisa no build, enfim, fazem coisas erradas com ele. Aí sim ele pode virar um problema, mas se você usar desse jeito bonitinho, ele não é um problema. Então, o stateful widget é nosso amigo. Aí, beleza, eu vejo muita gente colocando código dentro do método build porque não conseguiu colocar no init state. Colocou no init state e deu problema, porque precisou do contexto, por exemplo.
Aí, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente chama alguma coisa dentro do init state que precisa do contexto, dá um bug, dá erro, dá tela vermelha, porque muitas vezes o contexto não vai estar pronto no momento que a gente precisa usar. Aí, beleza, o que acontece? O init state vai lá, começa, e daí o widget é buildado. Daí, o que acontece? Quando a gente tenta acessar aquele contexto, como o widget ainda está sendo buildado, dá a tela vermelha, fala que o contexto não está disponível. E daí a pessoa fala, não, eu preciso do contexto, então eu vou colocar dentro do método build. E faz sentido, se você parar para pensar, tipo, dentro do build eu vou ter o contexto, então logo é o melhor lugar. Só que não é o melhor lugar. Porque quando a gente coloca coisa dentro do build, que nem eu falei, o build é chamado diversas vezes. Toda vez que tem uma mudança de estado, ele é chamado de novo. Então, quando a gente chama uma função dentro do build, quando a gente chama qualquer coisa que processa alguma lógica, tem if, enfim, tem lógica lá, ou é chamada para API, toda vez que a gente coloca dentro do build, vai ser chamado muitas vezes. E isso não é performático, porque a gente vai ficar usando o CPU do dispositivo, CPU do celular, para ficar processando aquela lógica várias vezes, e isso acaba, às vezes, dependendo do quanto a lógica for, a UI fica despriorizada, enquanto o Flutter ali tá tentando processar aquela lógica. Aí o que acontece? Quando desprioriza a UI, tem aquelas falhas que eu falei, porque a UI ela acaba vindo depois daquela lógica. Ela não é a prioridade ali, porque tá acontecendo ao mesmo tempo. Tanto a UI tá sendo buildada quanto a lógica. E ele não faz tudo ao mesmo tempo ali. Ele faz um pouco aqui e pula pra UI. Faz um pouco aqui, pula pra UI. Ele fica pulando na mesma thread. Aí o que acontece? Quando a gente coloca muita lógica para ficar reprocessando, muitas vezes ele pode acabar deixando a UI de lado e dar aquelas travadinhas que eu falei. Então, o melhor é a gente não colocar coisa dentro do build. Evita ao máximo colocar coisa dentro do build. E se você tem um problema no init state, que você não está conseguindo usar o init state, eu tenho a solução para você. Para você usar o contexto dentro do init state, você precisa esperar o primeiro frame acontecer. A primeira coisinha ser pintada na tela, para daí você usar esse contexto. Então, para isso, você vai usar o widgets binding.instance.add postFrame callback. Aí você vai colocar um callback aqui. E aí você vai executar o que você quiser aqui. Eu vou dar um exemplo bem maluco de se você quisesse abrir a tela e já fechar ela. Se quisesse dar um pop nela. Para isso você precisa do contexto. Claro que é um exemplo bem maluco, mas se você precisasse fazer uma coisa assim com contexto, esse seria o caso. E para ficar ainda mais interessante, a gente usa o if mounted. Porque aí você tem certeza que aquele contexto ainda existe. Beleza? Isso aqui você faz qualquer coisa. Você evita de chamar isso dentro do método build. Qualquer coisa que você precisar fazer no início da sua aplicação, você consegue fazer aqui dentro, usando isso, no init state. E a terceira coisa que eu já dei um spoiler é não colocar coisa dentro do método build, coisa que vai ficar sendo reprocessada. A gente tem que evitar muito isso justamente para não ficar refazendo uma lógica, recalculando uma lógica que já foi calculada uma vez e precisa ser calculada uma vez só. Então, a gente evita colocar dentro do build. Mas tem algumas coisas que são ok da gente chamar dentro do build, como, por exemplo, o inherited widgets, como é o exemplo, por exemplo, do tema. Se a gente quer chamar o tema, usar o tema em vários lugares dentro do widget, ao invés de a gente chamar em todos os lugares e ter aquele código repetido, a gente pode criar uma variável tema dentro do método build e reutilizar ela. Por quê? Porque o tema ele pode mudar a qualquer momento. Se a gente mudar de light para dark, por exemplo, ou vice-versa, a gente vai estar mudando aquele tema e a gente quer que todos os lugares atualizem ao mesmo tempo. Então, tá tudo bem chamar o tema ali dentro.
Esses inherited widgets, geralmente é ok chamar ele dentro do método build. Por exemplo, um provider, que a gente só vai acessar aquela instância. Eles até recomendam que, por exemplo, RiverPod, eles até recomendam que você chame a instância dentro do método build. E tá tudo bem, desde que você não vá fazer várias lógicas usando aquele provider dentro daquele método build. Então, o caso do tema eu vou mostrar para vocês aqui só para ficar mais claro. Por exemplo, eu quero usar a cor do texto do tema. Aí eu chamo aqui. Aí eu faço isso aqui e tá tudo bem. Não tem problema, porque eu não tô processando uma lógica complexa aqui. Tá tudo bem, eu só tô acessando a cor do tema por inherited widget, que o tema é um inherited widget. E tá tudo ok. Agora, se eu fosse fazer várias lógicas em cima disso aqui, eu já teria que ter mais cuidado. E você, tem alguma coisa que você evita fazer no Flutter pra melhorar a performance? Me conta nos comentários. E dessa vez eu vim pra ficar. Eu vou continuar fazendo vídeos de Flutter e de programação no geral, e eu adoraria saber o que você gostaria de ver aqui no canal, para eu fazer cada vez mais vídeos focados no que as pessoas precisam, ao invés de só o que vem na minha cabeça. Beleza? Então, espero que você continue por aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.